Marcelo falou, né? Tivemos um sábado abençoado. Amém. Verdade. Fiz um convite para o Marcelo, está conosco lá almoçando na igreja. Eu falei para o Marcelo aqui, que era para ter levado a sua mãe, antes de a gente falar. Poxa. Para ter levado ela junto ali. Fizemos um almoço ali, comemoração dos aniversariantes do mês. Também prestigiando ali os anciões também, né? Amém. E foi muito bom, tiramos algumas fotos, as fotos que o Marcelo mandou. Verdade. É uma igreja, irmãos, quando ela está unida, ela cresce. Verdade. Né? Tem uma coisa bem interessante na igreja de Marechal, é o nosso almoço mensal. Amém. Nós fazemos questão de ter. Né? Amém. Se aqui nos atendo, tem que se reunir junto com a liderança e começar a orar para impedir as coisas que estão separando aqui para não ter almoço, porque isso ajuda, isso fortalece. Isso fortalece os laços dos nossos irmãos, né? E a nossa igreja está com problema de água. Não tem água. Ainda não resolveu, né? Não, e mesmo assim tivemos o almoço. Amém. A gente não vê isso como um empecilho. Isso é importante. O maior empecilho são pessoas que não querem. Né? Mesmo. Então, quando se levanta pessoas que não querem, aí que a gente quer mesmo, irmãos. Então, assim, eu falei com o Marcelo aqui, Deus tem levantado líderes fortes, irmãos. Marcelo é um líder aqui forte da igreja através de Cristo Jesus. Amém. É um líder forte, irmãos. Né? Então, assim, a gente tem orado e buscado, né? A gente não se abala, né, com qualquer coisa. É verdade. Porque é um líder forte? Porque tem uma esposa, um lar. Amém. E isso remete, né, da força de um homem, quando o lar está indo muito bem. Então a gente olha para o líder, a gente olha para a família. Um bom líder, ele tem a família bem ajustada. Não adianta conhecimento, não adianta sabedoria, sabedoria que eu digo assim, não de Deus, mas sabedoria própria. Então, eu tenho orado muito pelo Marcelo, né? Amém. Que bom. Deus tem feito a obra aqui nessa igreja. Então foi um sábado maravilhoso, né? Verdade. Tivemos o trabalho da tenda, que você não conseguiu chegar, mas não vai faltar oportunidade. Não vai não. A cada último sábado nós temos o trabalho da tenda de oração. Na hora do culto não temos culto. Na hora da pregação não temos pregação. A igreja prega lá fora. Amém. É isso que nós estamos fazendo. A igreja prega lá fora. É lá fora que a gente vai pregar. Então, no último sábado lá em Marechal, se você for lá para assistir o culto, pregação você não vai ter. Você vai estar trabalhando conosco lá fora. Amém. É o que nós estamos fazendo. Então, colocamos uma tenda em frente à igreja, convidamos os irmãos, e ali as pessoas passam, a gente chama, ora, as pessoas abrem o coração, choram, a gente anota o nome, anota o telefone, entra em contato. É assim que a igreja tem que fazer. Amém. A igreja tem que trabalhar, irmãos. Verdade. Não podemos estar aqui só nos alimentando das mensagens, que é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Mas nós temos que também, como igreja, de forma coletiva, partilhar o pão. É isso que nós temos que fazer. Fazer que a igreja, através de Cristo Jesus, seja uma igreja conhecida no bairro. Amém. Então, assim que tem que ser. Assim Amém? seja. Dito essas palavras, vamos orar. Vamos. Porque hoje o tema vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Assim seja. Senhor, muito obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui diante da sua presença. Verdade. Louvamos e bendizemos o seu santo nome, porque só o Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e digno de todas as honras, glórias e louvores. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Vamos nesse momento abrir a tua palavra. E toda vez, Pai, que nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. Amém. Que hoje não venha a ser diferente. Que possamos sair daqui completamente diferente da forma que entramos, Senhor. Assim seja. Essa são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, vamos voltar. Né? Na semana passada nós temos ali uma paradinha ali, né? Mediante aquilo que foi apresentado nos filhos de orações. Eu até senti saudade das irmãs que vieram aqui, né? Eles ficaram de voltar. Mas é uma guerra. É uma guerra. Atos dos Apóstolos, qual o capítulo? 4. No versículo. Vamos lá então. 4:31. Alguém pode ler, por favor? Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Amém. E é interessante aqui, né? Tendo eles orado, né?
Nenhum reavivamento, do que nós vamos falar daqui a pouquinho, acontece se não tiver o quê? Oração. É a chave. Quem não gosta de orar na igreja é porque não gosta de orar em casa. Quem gosta de orar em casa, gosta de orar na igreja. Isso é comum. E a oração tem que fazer parte da nossa vida. Uma vida de oração é uma vida de vitória. Não adianta. Uma vida sem oração é uma vida de derrota. Cristão que não ora é um cristão vencido. Não tem comunhão com o Senhor. O nosso maior modelo de oração é quem? Quem é o seu maior modelo de oração? Jesus orava, sim ou não? Sim. Pouco ou muito? Muito. Muito. Sempre. Por que ele orava? Sentir essa necessidade. Sim, ele esvaziou-se, Marcelo. Então era necessário que ele pudesse estar em comunhão íntima com quem? Com o Pai. Então, se Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, que se esvaziou, é Deus, mas, como o Felipe fala, né? Se esvaziou, não julgou com usurpação ser igual no seu poder com o Pai. Naquele momento que ele estava ali como ser humano. Se ele teve essa necessidade de orar, quanto mais o quê? Nós. Você e eu. E Cristo ele fala claramente que quando você for orar, vai para onde? Fecha a porta do seu quarto. Para o teu quarto. Fecha a porta e busca o Pai que se encontra o quê? E ele em secreto vai fazer o quê? Vai te recompensar. Veja o que está escrito lá? Mateus 6,6. Ele vai te recompensar. Amém. Naquele momento que você está orando ali, você já está sendo recompensado. Você já está na presença do Senhor. O céu veio até você naquele momento. Amém. E Deus ele vai te ouvir falar com você. As portas do céu abriram. E agora Deus ele te vê, te ouve e depois vai falar com você. Então nós temos que viver uma vida de oração. E aqui a igreja primitiva entendia isso, tendo eles orado. Eles não chegaram naquele local, não olharam para o céu e falaram: Senhor, faça alguma coisa, estamos sendo perseguidos, não está acontecendo nada. Não, irmãos, não. Eles simplesmente entraram e oraram, porque eles entenderam, não é um segredo, mas eles entenderam que há poder na oração. Vocês estão estudando ali o livro de Efésios, né? Começou agora no novo trimestre, né? A armadura de Deus. E ali capítulo 6 diz que nós temos que orar como? Sem o quê? Cessar. Com a nossa mente 24 horas ligada aonde? Céus. Não é você estar 24 horas de joelhos. Você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Mas sua mente tem que estar ligada aonde? Aos céus. Jesus, quando entrou no templo, ele viu os camelôs, os cambistas, fazendo aquela bagunça. O que ele falou? Fizeram da casa do meu pai um covil que a minha casa será chamada de casa de quê? Oração para todos. Casa de Oração. oração. Se a igreja de Bento Ribeiro não for uma casa de oração, não adianta pregar nada aqui, irmãos. Isso só vai acumular como algo que vai condenar a igreja. Porque tudo que acontece aqui é para testemunho. Ou para o bem, ou para o mal. Todas as mensagens, todo o louvor, tudo é para o testemunho. Então, assim, o que nós temos que fazer é entender que essa casa tem que ser chamada de quê? Casa de oração. Semana de oração. Muitas das vezes na semana de oração é o que tem mais o quê? É o que tem menos o quê? Oração. Você lembra disso? Não, vamos ter uma semana de oração. O que tem menos na semana de oração é a oração. Você sabia disso? É verdade. Como mudou as coisas, né? As coisas mudaram, porque semana de oração era semana de oração. Agora, semana de oração são semanas de tudo, menos de oração. E quando nós não oramos, as coisas não acontecem. E aqui, tendo eles orado, tremeu o lugar. Por que treme o lugar? Porque o Espírito Santo agora adentra naquele lugar. Amém. De uma forma poderosa. E todos ficaram cheios de Espírito Santo. Todos. Ali não existia joio. Ali só existia trigo. Ali todo mundo falava com todo mundo. Ali todo mundo aprendeu a amar todo mundo. É o que Deus deseja para nós. E como igreja, nós estamos desacelerados. Era para estar mais acelerado nessa questão toda. O que está faltando hoje para que possamos brilhar
como luzes nesse mundo em trevas, como a Marcelo falou, que não aguenta mais. O que está faltando? Conhecimento doutrinário. Nós temos 28 crenças fundamentais. Leitura mais da Bíblia, mais de profecia. Procurar algum livro de que a irmã White ela esqueceu de publicar. E escondido na gaveta. Não, irmão. O que está faltando hoje em dia, irmão, é consagração, é dedicação. É levar as coisas do Senhor a sério. As coisas do Senhor têm que ser levadas a sério. Deus não sai derramando o Espírito Santo ou permitindo a mão dele na nossa vida de qualquer maneira. Nós temos que nos consertar, permitir que o Espírito Santo tire o quê? As arestas do nosso coração. E hoje, nós vamos falar de um tema muito importante. Salvo unicamente em Cristo Jesus, capítulo 6, 28, que é hoje, o orador Alex, eu só vou falar aquilo que está escrito. Na verdade, eu vou só ler. Verdade. Quem fala é o Senhor. Amém. Eu vou só ler, irmãos, que está aqui. Vendo? Aqui, se alguém ficar triste comigo hoje, não fique triste comigo hoje. Mas com a leitura que nós vamos fazer. Eu vou só transmitir. Na verdade, Deus ele vai falar, eu vou só transmitir. Amém. Orador Alex, vou só transmitir aqui a mensagem. Então, vamos lá. Mas antes, eu convido a vocês a abrir a Bíblia. Então, tem algumas coisas aqui que é importante. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos lá para Hebreus. Olha que coisa interessante. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Hebreus, capítulo 11. Achamos? Não? De fato, 11:6. De fato, sem o quê? Hebreus 11, versículo 6. 11:6. Hebreus 11:6. Posso ler? Pode. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então Deus não se agrada de uma pessoa que não tem fé, não é isso? Deus se agrada de pessoas que têm fé. Deus não conta o tempo da ignorância. Se a pessoa não sabe nada, Ele não conta o tempo da ignorância. Mas desde o momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, desde o momento que nós conhecemos as histórias bíblicas de vitória, de conquista, que Deus deu ao seu povo, e Deus dá ao seu povo, Deus, de fato, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora veja comigo também o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos lá para o livro de Efésios. Olha o que diz ali. Efésios, capítulo 2. Lemos que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Agora, lá no livro de Efésios, o que está escrito lá? 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, Amém. mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie, Amém. pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Então, porque pela graça você é o quê? Sois salvos. Mediante o quê? A fé. A graça ela vem até você, sim. Graça é um presente que você não merece. Verdade. Ninguém merece graça. O que você fez a merecer? Nada. Mas Cristo fez algo por você. Fez. Então, porque pela graça sois salvo mediante a fé. E isso não vem de você. A fé que você tem, ela vem de quem? De Deus. Então, se uma pessoa não tem fé, é porque Deus o quê? Está longe. Não quer Deus. Não quer um compromisso com Ele. Não quer as coisas que Deus lhe deseja. Hoje em dia, muitas pessoas estão buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar. É ou não é? Querem as bênçãos, mas não querem ter um compromisso com o dono da bênção. Da bênção. Não querem ter um compromisso.
buscar a Deus sem um tipo de compromisso, sem um tipo de relacionamento. É impossível isso. É impossível a pessoa querer andar com o Senhor, mas não querer um relacionamento, um compromisso sério com Ele. Então olha o que diz aqui. Fé pessoal. Essa relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício da fé o quê? Pessoal. Como é que se exerce a fé? Como é que você, vamos dizer assim, você deixa a sua fé mais forte? Pela oração, Orar sem cessar. pela leitura da palavra, pelo testemunho, aquilo que você lê. Irmãos, como tem cristão que está se condenando? Se ouvires a minha voz, não endureçar o vosso coração. Todos aqueles que ouvem minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que insensato, todo, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre ele. Então, como tem cristão que está se condenando? De que forma? Lê, sabe e não coloca em prática. Que coisa, né? Lê, entende que tem que ser desse jeito, mas não coloca em prática. Então aqui diz, essa relação espiritual só pode ser estabelecida pelo exercício da fé pessoal. Semana passada eu estava conversando com algumas pessoas, eu faço algumas perguntas. Você tem lido a Bíblia? Não. E orado? Bem menos. Fiz essa pergunta para 2 pessoas que têm conhecimento. Falei, por que isso? Você deseja o que então? Que Deus ele faça alguma mágica na sua vida? Isso não vai fazer. Para que Deus ele possa atender o seu clamor, você tem que se relacionar com Ele. É verdade. Tem que ter um compromisso com Ele. Sem compromisso não tem como. Você não ora. Você não lê a Bíblia. Você não vai à igreja. Você não participa de nada. E quando o problema aperta, o calo aperta, você corre para Deus e não escuta nada. Porque não é assim que Deus trabalha. Você tem que se relacionar com Ele. Você tem que orar com Ele. Então tem que ter um compromisso pelo exercício da fé pessoal. Essa fé deve ser expressar suprema preferência da nossa parte. Perfeita confiança e inteiro quê? Isso aqui, irmãos, dá dor de cabeça. Inteira consagração. O que é consagrar? Consagrar é o quê? É dedicar. Algo que é consagrado é dedicado. E é sério ou não é isso? Sim, é muito sério. Quando você é uma pessoa consagrada a Deus, irmãos, você não é qualquer pessoa, né? Você pertence a quem? Ao Senhor. Você foi dedicado, você foi consagrado a Ele. Você lembra de Sansão? As besteiras que ele fez? Deus teve paciência com ele, mas chegou a um limite. Ele foi dedicado para uma obra, mas abusou daquilo. Muitos de nós, irmãos, fomos chamados para uma obra. Cada um de vocês aqui foram chamados para uma obra. Amém. Consagrados, um vaso de honra. Sou um vaso de honra. Quanta responsabilidade que Deus nos dá. E aqui diz, uma inteira consagração. Não mais ela fala que ela, no final dos tempos, ela vê um povo a resplandecer de uma santa consagração. Está no livro Grande Conflito, aqui completo, na página 611, 612. Ela vê um povo a resplandecer de uma santa consagração. Olha isso aí. Santa consagração é na sua casa que isso acontece. Aqui na igreja você só vai transmitir aquilo que você é. Se você é uma pessoa consagrada na sua casa, seus vizinhos sabem que você é uma pessoa consagrada. Você é uma pessoa diferente em qualquer lugar, irmãos. Você é uma pessoa diferente em qualquer lugar. Até na própria igreja, irmãos. Uma pessoa dedicada, uma pessoa consagrada. E Alex, eu posso ler aqui um versículo que fala sobre consagração, né? Na escolha dos 7 diáconos, né?
Estava tendo aquele problema na distribuição das mesas. Sim. E aí os apóstolos, ele fala uma coisa muito interessante em Atos capítulo 6, né? Ele diz assim, ó: por isso, irmão, escolha entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, para vos encarregar deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, quer se consagrar, não tem outro caminho. Não tem É a mais. oração e o ministério da palavra. Está na Bíblia, Marcelo. É Né? verdade. Para todo mundo ler e entender. Não precisa você começar a vasculhar toda a Bíblia para entender que tem que se dedicar, tem que se consagrar, tem que investir tempo. Mas, irmão Alex, eu não tenho tempo para orar assim, não. Se a pessoa que não tem tempo para orar, o inimigo sabe, o inimigo ele vence. E não adianta, irmãos, conhecimento bíblico não. Eu já falei aqui algumas vezes, o diabo não está nem aí para o teu conhecimento doutrinário. Não passa por nada disso. Ah, irmão Alex, o diabo não está nem aí para o teu conhecimento, irmãos. Quantos ministros estão caindo aí, irmãos? Que já leram a Bíblia 10 vezes. Fizeram semana de orações, acima de semana de oração. Tem 30, 20, 30, 40 anos de ministério e estão caindo. É ou não é? Quantos pastores estão caindo? Anciões, líderes de igreja. Não tem conhecimento bíblico? Tem. Mas cadê a prática? Cadê a prática? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nossa vontade tem de estar completamente submetida à vontade de quem? Vivendo. Se a nossa vontade não estiver completamente voltada e submissa à vontade divina, não adianta. Não adianta argumento. Nossos sentimentos, desejos, interesses e honra, identificados como a prosperidade do reino de Cristo, é a honra de sua causa. Nós, constantemente, dele, recebendo graça, e Cristo aceitando nossa gratidão. Amém. É por ele, para a honra e glória dele. Vamos lá, vamos avançar aqui. Estabelecida essa intimidade de relação e comunhão, nossos pecados são postos sobre quem? Sobre Cristo. E a sua justiça nos é Imputada. imputada. Que coisa, hein? Então, irmãos, a nossa justiça, né? Ela foi o que? Imputada. Ela foi atribuída. Estabelecida essa relação, comunhão, nossos pecados são postos sobre Cristo. Cristo nos levou nossos pecados, sim ou não? Sim. Ele intercede por nós até hoje. Amém. Imagina se nós não tivéssemos um intercessor. Quem perdoaria os seus pecados? Ninguém. Imagina como, se não tivesse Jesus Cristo, como o Pai iria olhar para cada um de nós? É Jesus Cristo. Por isso ele falou, ninguém vem ao Pai por mim. Por que ninguém vem ao Pai se não for por Ele? Porque é Ele que intercede. Como que você vai chegar até o Pai sem um intercessor? Sem alguém que pagou por você? Por que tem que ser por meio de Cristo? Porque Ele que te comprou. Amém. Ele te resgatou do mundo das trevas. É pelo sangue dele que nós somos lavados e remidos, irmãos. Não é sangue de outra pessoa, não. É de Cristo. E aqui diz, né? Por ele temos acesso a Deus, somos aceitos no amado. Qual é a única forma de ter acesso a Deus? Através de Cristo Jesus. É verdade. Não é por meio de São João, não é por meio de Virgem Maria, Jesus que dá. não é por meio de Pedro, de São Jorge, nada disso, irmãos. Jesus Cristo. Se não for por Ele, não adianta, irmãos. Tem que colocar Ele em primeiro lugar. Mas não é só colocar Ele em primeiro lugar. Se Ele é teu modelo, faça o que Ele fez. Tenha os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Hoje as pessoas estão tendo o mesmo sentimento que houve em Satanás. Não está tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Lá fora está horrível, irmãos. Está ou não está? Lá fora está horrível. Você sai na rua, você vê cada cena, as pessoas não se importam com mais nada. Ninguém se importa com ninguém. Cada um só quer defender o quê? O seu. O amor a cada dia que passa está se esfriando. Lá dentro, aqui dentro também. Lá fora e aqui dentro, aliás. Está se esfriando ou não está? Está. Está se esfriando, irmãos. Não deveria. Aqui dentro nunca.
Mas o processo que nós estamos vivendo é o processo de sacudidura. Né? Que vai ser sacudido. As igrejas serão sacudidas. Porque dentro do trabalho que Deus vai confiar ao seu povo, não pode ter o quê? Joio. Só tem que ter o quê? Trigo. Então aqui, é mediante Cristo Jesus. E aqui continua. Foi quando Cristo estava para se despedir de seus discípulos, que ele lhes deu o lindo emblema de sua relação com os crentes. Estiveram apresentados a íntima união com ele, a qual podiam manter a vida espiritual quando fosse afastado sua presença visível. Para impressionar o Espírito, apresentou a videira como seu símbolo mais notável e apropriado. Quem é a videira? Jesus. Nós somos o quê? Irmãos, olha que coisa. Se você analisar esse contexto aí, isso dá calafrio, irmãos. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Os ramos são ligados a quê? E tem que produzir o quê? Porque a videira é boa. Se o ramo não está produzindo nada, tem que cortar, não serve. Se nós não darmos exemplo de Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos nos reunindo? E hoje não está fácil, irmãos. Na reta final, estamos na reta final. A igreja, em vez de acelerar, os membros, em vez de acelerar, né, estão o quê? Desacelerando. Né? Dias são fadonhos, cansativos, não é? Você dorme às vezes com um monte de coisa na cabeça, não é? Nem na hora de dormir, você confia no Senhor. Você orou, mas a sua cabeça está explodindo de tanto problema. É ou não é? E tu nem sabe se vai acordar ou não. Sim ou não? Com certeza. Verdade. Tu sabe se vai acordar quando você dorme? Você fica inconsciente. A pessoa acabou de orar, falou amém, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando naquele montão de problema, tem que pagar, tem que fazer isso, fazer aquilo, meu Deus do céu, misericórdia. Irmão Alex, mas ele manda a gente dar o fardo pesado da gente, Sim, pegar o dele que é isso que eu estou falando. Muitas das vezes a gente está lendo e não está aprendendo. Está aprendendo. O nosso fardo é pesado, o dele o quê? Leve. Mas nós muitas das vezes estamos lutando com ele. Não, Senhor, deixa eu carregar o meu fardo. E me ensina a carregar o meu fardo. Não. Lance sobre mim todas as vossas ansiedades. Eu tenho cuidado de você. Amém. Leve o meu fardo, porque o meu fardo, o meu jugo, ele é leve. Nós temos que aprender, irmãos. Verdade. É por isso, irmãos, como existem pessoas que estão doentes psicologicamente, perturbadas psicologicamente, com todo o conhecimento doutrinário. E aqui fala, né? Parei aonde? Já li tudo, né? Não, né? O crente, agora tem, estiver apresentado. Acho que eu já li tudo já, né? Já li tudo. Então é videira. Jesus Cristo foi isso mesmo. Jesus Cristo, irmãos, ele é videira. Agora, olha que coisa interessante aqui. Quem é seguidor de Cristo aqui? Todo mundo? Amém. Amém. Todos os seguidores de Cristo terão profundo interesse nessa missão, como os discípulos que ouviram pessoalmente suas palavras. Em sua apostasia, o ser humano alienou-se de Deus. Então, o ser humano fez o quê? Quando Adão, junto com Eva, comeram o fruto, eles se afastaram o quê? De Deus. Eles pertenciam agora a quem? Ao inimigo. Você sabia disso? O ser humano pertencia a Satanás. Eva e Adão escolheram. Eles escolheram. Lembram? Estou até conversando com um amigo meu, ele falou assim, Deus não colocou naquele momento da árvore um cercado invisível, transparente, onde a Eva se aproximava, batia e voltava. Não, Deus não fez isso. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Você escolhe. Como hoje, né? Então o homem escolheu se alienar. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e graça, tinha, antes mesmo de criar mundos, estrelas, anjos, o plano da redenção, o plano da salvação.
Então aqui fala, em sua apostasia o ser humano se alienou-se de Deus. Quando o Espírito Santo, irmãos, for retirado, o ser humano vai passar a ser agora amigo de quem? Do inimigo. Você vê algumas pessoas, ninguém falou naquela massacre que teve, né, que aquele maldito daquele cara pulou numa escola de um jardim de infância e com machado saiu dando machadada na cabeça das pessoas. Vocês esqueceram isso aí, gente. Daqui a pouco vai acontecer outra coisa para lembrar de novo. Isso é amor. Isso é o Espírito Santo está se retirando, irmãos. O Espírito Santo está se retirando. As pessoas estão vivendo sem Deus. Estava conversando com a minha esposa, falei, entenda uma coisa, vai piorar. Muitas pessoas na igreja não estão entendendo isso, porque não estão se preparando. Não estão se preparando. O que está por vir é algo terrível, assombroso. Vai mexer com a sua estrutura. Vai tirar aquilo que você gosta, que você dá valor. Vamos viver unicamente pela fé. Só pela fé. Isso não vai ser um momento fácil. Não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser. Por isso que a irmã Mate, ela fala que nós vamos ter que aprender com a demora. Vamos ter que ter paciência. Vamos ter que saber lidar com fome. Fome. Mas, irmão Alex, eu sou servo de Deus vivo, sim. Mas Deus vai me permitir que eu venha passar por isso? Vai, irmãos. Lê a Bíblia. Você vai ver que muitas pessoas pensaram por coisa até pior. Então precisamos buscar o Senhor. Uma guerra está sendo travada, mas ela vai aumentar. Você tem que se preparar para isso. E meu irmão, eu vejo que Deus, antes dele dar a bênção, ele prova o povo, né? Sim. Você vê quando ele tirou o povo de Israel do Egito, o povo ficou 3 dias sem água. Deus, ele sabia que o povo estava sem água. Sim. Mas ele queria ver o quê? Qual era a reação deles. Ou fez o quê? Ela chamou, né? A mesma coisa vai acontecer, cara. Deus, ele vai saber que o teu povo não tem o que comer, mas ele vai esperar para ver qual vai ser a reação. Se a gente vai glorificar ou se a gente vai amaldiçoar, como eles fizeram no passado. Sim. Então, aqui diz, a apostasia, né? O ser humano é meu de Deus, a separação é profunda e terrível. Mas Cristo fez provisão para religar-nos ao quê? A ele. Aquela visão de Jacó, naquele deserto lá, já mostrava claramente, aquela escada era quem? Cristo. Aquela escada era Cristo. Isso ele falou para Natanael. Só porque eu falei que você estava debaixo da figueira e você já vem acreditando, você verá coisas maiores. Amém. Você vai ver sobre o Filho do Homem, anjos subindo e anjos descendo. Então, ele é a ponte. Aquilo que o homem quebrou, Cristo restabeleceu, religou a terra com o céu e o céu com a terra. Que coisa poderosa, né? Amém. Com os braços abertos, segurando a mão de um, segurando a mão de outro. E naquele momento inteiro ali, religando a terra com o céu. O símbolo da cruz. O símbolo da cruz é algo poderoso, irmãos. Para aquilo que era maldito, se tornou o quê? Uma bênção. Símbolo da vitória. E aqui diz, mas Cristo fez provisão para religar-nos a Ele. O poder do mal está tão identificado com a natureza humana que ninguém pode vencê-lo, exceto pela união Com Cristo. com Cristo. Nós somos ruins. Verdade. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis pecadores, indignos. Ninguém aqui é digno de nada. Nós somos ruins. A nossa tendência é porque não presta. Verdade. Para fazer aquilo, irmãos, que Deus ele quer uma dificuldade tremenda. Mas para fazer aquilo, irmãos, que o mundo oferece, é uma facilidade muito grande. É ou não é? Para se passar tempo na leitura da Bíblia é um cansaço, uma fadiga, dá sono, não se entende nada. Mas para passar em frente à televisão, vendo série, minissérie, futebol, e aquilo é uma beleza. Passa rápido. Passa rápido. E nós acreditamos muitas das vezes que através dessas atitudes, excluindo as coisas do Senhor e se envolvendo com as coisas do mundo, Deus de alguma forma derramará seu Espírito sobre todos. Não, isso não vai acontecer. É para aqueles que hoje estão pagando preço, se dedicando, se consagrando, abrindo mão dessas coisas que têm atrapalhado o crescimento espiritual.
Porque um alto preço foi pago, irmãos. E aqui fala, o ser humano, né, a natureza dele, né, é a natureza ruim, que ninguém possa vencê-lo, que ninguém pode vencê-lo, exceto pela união em Cristo. Se não tiver unido em Cristo, irmãos, em Cristo somos o quê? Mais do que? Vencedores. Amém. E sem Cristo somos mais do que? Somos derrotados, irmãos. A única coisa que nos afasta do poder do mal é quem? É se o inimigo vê Cristo em nós. Através dessa ligação, recebemos poder moral e espiritual. Olha que coisa poderosa aqui. Através dessa ligação, que poder que recebemos? Moral e espiritual. Ó. Moral e espiritual. Conduta exemplar. Porque espiritualmente, você é um servo do Senhor. Se temos o Espírito de Cristo, produziremos o fruto da justiça, que abençoará os outros e glorificará a Deus. Testemunho. Aqui na igreja de Bento Ribeiro é fácil todo mundo ser cristão. Sim ou não? Sim. Todo mundo pode ser. Mas lá fora. De domingo a sexta-feira. Como é o nosso comportamento? Como é a nossa atitude? O que nós estamos vendo? O que nós estamos assistindo? O que nós estamos falando? Que tipo de assunto nos interessa? Irmãos, é complicado tudo isso. Vamos avançar. Estamos terminando já. O pai é o viticultor. Ele é o dono da vinha. Ele é o dono, o pai. Né? Ele cultiva o quê? Vinha. E esse é o pai. Misericordiosa e habilmente ele limpa cada ramo. E como que ele limpa? Cortando, né? Cortando as coisas que faz o quê? Que atrapalha. As provações, ele permite as duras provações para que possamos crescer. Quando ele poda, sente, né? O ramo sente. Mas é para produzir o quê? Mais frutos. Mais fruto. E, Alex, e a árvore ela fica mais forte, né? Sim, robusta. Então, assim, o pai, ele tem todo o cuidado. Ah, irmão Alex, quando às vezes eu oro, parece que eu não sinto Deus. Parece que Deus não está do meu lado. Peço uma coisa, acontece diferente. Confia no Senhor, irmãos. Deus não vai te desamparar. Deus não vai virar as costas para você. Jamais. Toda oração, todo clamor que você faz, sincero, Deus lhe ouve. Amém. E atende conforme a vontade dele, no tempo dele. E aí? Ei, meu irmão, Oi. A oração você não precisa sentir. Você vê a oração do publicano e do fariseu? Muito diferente. Um estava totalmente emocional ali, se sentindo tal. Agora, quem estava se sentindo humilde e constrangido foi o que Deus ouviu. Uhum. Então a gente tem que orar porque a gente sabe por que nós temos que orar. Então você não precisa sentir, você precisa fazer. É verdade, meu amigo. É verdade. Então nós podemos ver, irmãos, que mais uma vez a gente remete à oração. E nós precisamos crescer. Aqueles que compartilham do sofrimento do vitupério, né, das ofensas, aqueles que compartilham do sofrimento das ofensas de Cristo, agora participarão do seu quê? Glória no futuro. Glorioso, glória no futuro. Irmãos, quanto mais você estiver próximo de Cristo, mais se levantarão pessoas para te perseguir. Você sabia disso? Quanto mais você estiver semelhante a Cristo, mais opositores se levantam. O apóstolo Paulo falou o seguinte, né? Quanto mais me perseguem, por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Quais são as marcas de Jesus Cristo? São os sentimentos de Jesus. Amor, bondade, paciência. E isso, muitas das vezes, as pessoas enraivecidas. É só você querer fazer um trabalho em prol da obra do Senhor. Eu tenho essa experiência, né? Fazer uma obra na igreja do Senhor que se levanta um montão de pessoas contra o quê? Contra a obra. O irmão Márcio, ela fala que os maiores opositores surgiriam dentro da onde? Não é isso que acontece? Quer fazer algo em prol da unidade da igreja, levanta 2, 3, 4 para se opor. Levanta um montão de argumentos
para que aquilo não venha a acontecer. E aonde vai se vencer isso? No quarto de oração. O maior segredo é esse. Está tendo guerra, problema. Porque a igreja precisa, a nossa igreja tem que ser um organismo que vivo. Se a nossa igreja não for um organismo vivo, ela é um organismo que morto. Só para dentro. Para dentro. Para dentro. Eu falei para o pastor Romano, para mim não dá mais. Culto só para dentro, para mim não dá. Eu cansei. Aí, pastor, em Cristo Jesus eu quero ver resultados. Eu quero ver o que eu leio sempre nos Espíritos Profecia, na Bíblia Sagrada. Eu quero ver isso. A igreja precisa ser o quê? Um organismo vivo. Temos que trabalhar, temos muito conhecimento. Vamos levar esse conhecimento lá para fora porque as pessoas estão carentes, irmãos. Você pode estar pensando que as pessoas não estão carentes? Para e conversa com essas pessoas aí. Elas vão chorar, irmãos. Porque elas não têm a quem recorrer, elas não sabem. Mas nós sabemos ou não sabemos? Nós podemos dar um norte para essas pessoas ou não? Existe alguém, Jesus Cristo. Você já ouviu falar em Jesus? Eu falo isso às vezes na tela. Você já ouviu falar em Cristo Jesus, o que Ele fez? Ainda não. Então eu vou te contar um pouquinho sobre Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não adianta só se encher de conhecimento, de não fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, tem que fazer isso, não pode fazer isso, não tem que fazer isso. Irmãos, isso está levando a igreja para onde? Para lugar nenhum. Nós temos que trabalhar em conjunto e permitir que o Espírito Santo venha até nós e nos dê um norte, uma orientação, mas em união. Tem que ter reavivamento. Virá a reforma que Deus deseja fazer em nossas igrejas. Irmãos. Em sua segunda vinda, Ele aparecerá como Filho do Homem. Por que como Filho do Homem? Identificando-se, mesmo em sua glória, com a humanidade. Deus ele espera de nós, Deus ele espera mais de nós, irmãos. Aos que se unem a Ele, Cristo diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho? Até pode, né? Verdade, acontece. Tem essas mulheres aí que, só por misericórdia, né? Que chega a jogar criança no lixo, né? Lembra? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante. Que coisa poderosa, né? Essa é a promessa de Deus, irmãos. E é para você, é para mim. Essa promessa, irmãos, é para nós seres humanos, aqueles que acreditam. Eu acredito. Você acredita nisso? Amém. Chegamos no final, irmãos. Vamos colocar a fé em prática. Vamos ter mais momentos de oração no nosso lar. Por enquanto, ninguém está batendo na tua porta e fazendo uma investigação da sua vida. Vão fazer. Você hoje tem livre acesso. A igreja de Bento Ribeiro tem livre acesso de fazer uma semana de oração, de abrir os portões ao sábado, de parar as pessoas que passam ali. Não precisa nem bater na porta. É só parar as pessoas, irmãos. Orar para isso. Nós fazemos isso agora. Amém. A gente abre o portão, coloca a tenda, oração e jejum antes. Tem que orar e jejuar. Porque isso é um conflito com Satanás. É verdade. Não? Lá na igreja de Marechal, não é qualquer pessoa que frequenta a tenda. Não pode. Não adianta colocar pessoas que não estão nem para as coisas do Senhor. É verdade. Não? Que não cumprem nem o horário de chegar na igreja. Não, irmãos. O líder tem que ter essa visão. Como é que você vai colocar pessoas que não têm horário para nada? Que não se importa com a coisa. Não, qual é o horário se vai lá? Não. Essas pessoas, elas assistem. Elas têm que aprender, têm que se consagrar, têm que buscar o Senhor. Nós vimos aqui no começo que todos estavam reunidos. E Deus foi com cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Lembra? Então é assim que tem que acontecer, irmãos. Porque nem todos ainda estão preparados para essa obra.
Temos que orar e jejuar em prol da salva, porque lá fora, irmãos, é uma guerra. Hoje a igreja não está entendendo essa guerra ainda. Então, nós precisamos entender e compartilhar o que nós aprendemos com as pessoas lá fora. Amém. E a igreja, como um corpo vivo, né? É um corpo vivo. A igreja não é um corpo morto. Cabeça é Cristo, não é que o corpo está morto. Verdade. Né? O que não presta será tirado. Então a igreja, como um corpo vivo, ela trabalha em união. Irmão, a união é tão boa que tem pessoas que não querem participar da união, que daqui a pouco saem. Começa a trabalhar para unir a igreja, aqueles que não querem se unir, daqui a pouco estão saindo. Quem com Cristo não se ajuda, se espalha. É verdade. Então, vamos trabalhar em nome de Cristo Jesus, unidos, e vamos orar. Vamos ficar em pé nesse momento para orar? Vamos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos na sua presença. Sem fé é impossível te agradar, Senhor. A fé é um dom que o Senhor nos dá, através de um relacionamento íntimo, próximo com o Senhor. Não adianta simplesmente dizer que nós somos cristãos, adventistas, do sétimo dia, ou de outra denominação, se nós não temos comunhão com o Senhor, não temos nada. Não adianta dizermos que nós temos 10, 20, 30 anos de igreja. Não adianta nada, Senhor. Essa caminhada, Pai, nós estamos vendo muita coisa. Mas uma coisa que a sua igreja sabe, que Jesus está à porta de voltar. E precisamos trabalhar. A seara já se encontra madura, Senhor. Poucos são os trabalhadores, Pai. Nos ajuda, nos desperta, Pai, em nome de Jesus. Por favor. Nós estamos muito acomodados, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Verdade. Mexa com a estrutura dessa igreja aqui dentro de Ribeiro, Pai. Em nome de Cristo. Faça que essa igreja possa entender que ela tem que ser um organismo vivo nesse bairro, em nome de Jesus Cristo, Pai. Verdade. De levar Cristo para essas pessoas, Pai. Seja o que estiver impedindo essa igreja de crescer, arranque em nome de Cristo Jesus, Pai. Por favor, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai, a liderança dessa igreja. Assim seja. A liderança tem que ser um modelo para a igreja. Verdade. Se a liderança não for um modelo, tem alguma coisa errada para a igreja. Tenha compaixão. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, leva para a nossa casa na companhia dos seus santos anjos. Nos vemos hoje na tua presença, uma semana abençoada. Perdoa os nossos pecados, possam ver o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém. Amém, Senhor.